dos romeiros a Tambaú, ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que fizerdes dito na escuridão será ouvido na luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, todo dia 16 nós nos reunimos aqui no nosso santuário para agradecer a Deus tudo aquilo que o Senhor providencia dentro das nossas vidas e dentro dos nossos corações. E todo dia 16 nós também nos propomos a rezar pedindo a graça da canonização do bem-aventurado Donizete. O bem-aventurado Donizete faleceu no dia 16 de junho de 1961. E hoje nós temos a graça de estarmos aqui reunidos neste santuário, pedindo a sua intercessão e automaticamente reavivando dentro do nosso coração a comunhão com a graça e com a bondade de Deus que vem ao auxílio das nossas vidas e da nossa história. Sabemos, meus irmãos, que quando nós olhamos para a vida do bem-aventurado Donizete, ele se empenhou em praticar o Evangelho, em viver com profundidade o mistério da graça de Deus que vem ao auxílio das nossas fragilidades. E nesse dia nós nos unimos em oração aqui nesse santuário, pedindo a graça do milagre para a canonização do nosso bem-aventurado Donizete. Portanto, se você sabe de uma pessoa que está necessitada de um milagre, hoje é o dia em que nós nos propomos a rezar, pedindo a intercessão do nosso beato, para que a graça de Deus venha ao auxílio da enfermidade desse nosso irmão, e que ele, ao ficar restabelecido, a igreja também possa reconhecer a graça desse milagre para a canonização do nosso beato. E a nós que aqui estamos, é importante a abertura do nosso coração para vivermos a profundidade do mistério da graça de Deus que vem ao auxílio das nossas fragilidades. E hoje, de maneira muito particular, a liturgia nos apresenta pontos de reflexão que nos convida a um olhar para dentro de nós e uma identidade de que maneira que nós temos assumido a nossa responsabilidade cristãos e de que maneira que nós temos nos empenhado em praticar
tudo aquilo que o Senhor nos ensina e tudo aquilo que o Senhor vem mostrar a cada um de nós que somos filhos amados dele. A primeira leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo, escrita à comunidade aos Efésios, Paulo vem mostrar para nós algo fundamental diante da graça de Deus, aonde justamente nos primeiros versículos dessa leitura, Paulo vem mostrar à comunidade. Em Cristo nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que nos conduz, tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados. Ou seja, na medida em que nós nos colocamos diante da graça de Deus, nós nos abrimos também diante da vontade. E nós sabemos, meus irmãos, que quando nós nos abrimos diante da vontade, algo precisa ser refletido dentro da nossa vida. Às vezes a gente está com vontade de fazer alguma coisa, de repente essa vontade passa. Vontade, às vezes ela se torna momentânea dentro da nossa vida. Mas Paulo está dizendo assim, olha, a vontade de Deus, a nossa predestinação. E aqui nós vemos que essa vontade do Senhor é justamente a realização e a plenitude da nossa história. Quantas das vezes nós corremos atrás de tantas coisas supérfluas? Quantas das vezes, meus irmãos, nós nos preocupamos tanto com os afazeres deste mundo e nos esquecemos de trabalhar a dimensão da nossa vontade para a nossa salvação e a realização da nossa existência humana. Por isso é muito importante que hoje o nosso coração esteja aberto para mergulhar a nossa vida diante da vontade de Deus. E a vontade de Deus, qual é? A nossa salvação. A vontade de Deus é que um dia estejamos contemplando as maravilhas, as graças que o Senhor concede a cada um de nós. E na medida em que nós nos abrimos diante da vontade de Deus, nós também vamos caminhando para frutificar o mundo em que nós estamos vivendo, e esse frutificar o mundo exige de nós um comprometimento com a palavra de Deus, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem auxílio das nossas necessidades e das nossas fragilidades. Mas automaticamente o Evangelho de hoje, o Senhor vem acender dentro de nós as luzes necessárias para que nós possamos conduzir a nossa vida de acordo com a graça de Deus que vem auxílio dos nossos corações. O Evangelho de São Lucas hoje nos apresenta muitas pessoas se reuniram ao redor de nosso Senhor Jesus Cristo para o escutar. A multidão era tanta que algumas pessoas até se comprimiam. E aí Jesus vai dizer assim para os seus discípulos e para aqueles que estavam ao redor dele: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Meu irmão, minha irmã, o Senhor hoje nos convida a um olhar para dentro de nós. Nós sabemos que quando nós estamos fazendo uma massa, ou vamos fazer um bolo, a gente tem que ter a quantidade certa de fermento, não é? E o fermento nunca é muito, é pouco, em proporção a todos os outros ingredientes. Só que o que acontece? O fermento, ele faz a massa crescer. E se a gente não coloca fermento na massa, a massa não cresce. Só que Jesus está dizendo para nós, para tomarmos cuidado com esse fermento do farisaísmo. O que acontece com o fermento do farisaísmo? Às vezes a gente fala assim, é só um pouquinho, né? É só uma palavrinha, é só um dizer, é só um comentário, é uma correção fraterna, ou de repente a gente fala assim, é algo sem maldade, e a gente vê aquilo
proliferar e denegrir e destruir o nosso irmão. Então o Senhor hoje nos convida a olharmos para dentro de nós. Às vezes a gente tem uma facilidade tão grande de olhar os defeitos da pessoa e não olharmos as qualidades. E o Senhor hoje nos convida a tomarmos cuidado, porque o que Jesus está orientando a comunidade? Jesus está orientando a comunidade no sentido: o fariseu, ele tinha consciência daquilo que ele tinha que fazer. Ele falava para as pessoas aquilo que elas tinham que fazer, e eles mesmos não praticavam aquilo que eles deveriam fazer. Então nós vemos que o Senhor hoje, Ele quer chamar a nossa atenção para que nós possamos olhar para dentro de nós e tirarmos aquela hipocrisia. Porque Jesus vem mostrar para nós que todos nós somos convidados para entrar na vontade de Deus e não nos preocuparmos com o julgamento, porque o julgamento não compete a nós, o julgamento compete a Deus. A nós compete trabalharmos para vivermos com profundidade a graça de Deus. E aí Jesus vai ainda orientar a comunidade, os seus discípulos, dizendo: olha, portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. O Senhor vem orientar cada um de nós a vencermos dentro de nós tudo aquilo que possa levar à nossa destruição, a denegrir o nosso irmão e a não vivermos esta vontade de nosso Senhor Jesus Cristo dentro da nossa vida e dentro da nossa história. Mas Jesus vem dizer para nós o seguinte: o Pai nos conhece, o Pai sabe quem nós somos, o Pai sabe do barro em que nós fomos formados, aonde nós fomos criados. Por isso Jesus vai dizer assim para nós, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, mostrando para nós que cada um de nós precisamos convencer o nosso coração dessa graça de Deus que vem ao auxílio das nossas vidas. E aí Jesus termina o Evangelho dizendo: não tenhais medo, cada um de nós temos o nosso valor. Nós temos a graça de Deus que vem ao auxílio das nossas vidas, e a vontade de Deus é a nossa salvação. Por isso Paulo vai dizer para nós que nós somos predestinados a esta vontade. Por isso Paulo vai mostrar para nós a necessidade que nós temos de abrir o nosso coração diante da vontade de Deus e nos empenharmos em praticar os seus ensinamentos para frutificar o mundo em que nós estamos vivendo, com a presença amorosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem ao auxílio das nossas fragilidades. Então que hoje o nosso coração se abra diante desta perspectiva da graça de Deus. E já que estamos aqui neste santuário, cujos restos mortais do bem-aventurado Donizete se encontram depositados aqui neste santuário, vamos pedir a sua intercessão para que nós possamos entrar diante da vontade de Deus e concretizá-la na nossa vida, assim como o nosso bem-aventurado Donizete o fez. Porque quando nós olhamos para a vida do nosso beato, nós vemos o seu empenho em praticar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e também o seu empenho em transmitir esses ensinamentos através do seu testemunho, através da sua maneira de ser. Que a graça de Deus nos fortaleça, que possamos colocar diante da graça de Deus tudo aquilo que nós viemos buscar e tudo aquilo que nós almejamos na nossa vida, nesse caminho de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.